Fala galera, meu nome é Narik, sou DJ, produtor e youtuber. E pessoal, vim aqui trazer esse vídeo. Sei que é um vídeo meio polêmico, mas é a mais pura realidade que vem acontecendo hoje. E galera, isso pode parecer um pouco improvável, mas em um passado não muito distante, a Sony e a Nintendo já foram grandes parceiras, trabalhando juntas em alguns momentos durante os anos de 1980 e no início da década de 1990. Porque a Sony surgiu no caminho da Nintendo e propôs para ela em fazer uma parceria muito lucrativa em vista do que estava acontecendo naquela época, porque era o Super Nintendo contra o Mega Drive. E eu sempre gostei da plataforma Super Nintendo, sempre preferi. Tanto é que na época eu já entendia mais ou menos, porque tinha revista, várias revistas na época que falava sobre. Os meus primos que jogavam videogame, o meu primeiro videogame foi um Turbo Game. Aí depois eu passei pro Super Nintendo, como eu estou falando para vocês, que eu ganhei com 8 anos. E essa parceria entre Sony e Nintendo ocorreu por causa de Ken Kutaragi. Futuramente seria o pai do PlayStation, conhecido mundialmente aí. E o game na época, galera, foi intitulado de SNES CD, que seria a abreviação de Super Nintendo CD. Mais tardar, esse nome iria mudar para Nintendo PlayStation. E o periférico parecia bastante promissor na época, já que nos anos de 1980, as mídias não chegavam nem perto da capacidade de hoje. Os cartuchos na época, galera, tinham 48 MB, que seria 6 megabytes, né? E dominavam o mercado, tanto no Mega Drive como no Super Nintendo. E Ken Kutaragi, como eu havia dito, trouxe esse formato de CD de 700 megabytes. Então de 6 megabytes iria pular para 700 megabytes. É um impacto gigantesco na época para produzir jogos. E a Nintendo se interessou muito pela mídia na época. Super Nintendo dominava, era a que mais vendia. Juntas, as duas marcas poderiam peitar a PC Engine e o Mega CD, que estava surgindo naquela época também, que seria mais ou menos uma cópia do que o Nintendo junto com a Sony estaria fazendo naquela época. E os dois lados, galera, tanto a Sony como a Nintendo, queria abocanhar uma parte maior, entendeu? Porque o que a Sony alegava na época? Ela ia fornecer a mídia em CD, o periférico que ia acoplado no Super Nintendo, também a Sony ia fornecer. Por isso que ela alegava ter mais direito no videogame do que a Nintendo. E onde começou esse desentendimento entre Sony e Nintendo, galera? Foi na hora das cláusulas que a Sony gostaria de impor para a Nintendo. Desde antigamente, a Sony já querendo tudo para si. Veja bem como ela queria essa parceria com a Nintendo. Por isso que eu falo que não é pegação no pé. É porque a empresa sempre foi assim. Ela gostaria de ter a maior parte da parceria que ela tinha com a Nintendo e também permitiria que a Sony desenvolvesse um console independente ao Super Nintendo PlayStation, ou ainda o Nintendo PlayStation, né, na época, que rodava não apenas jogos em CD, como também os cartuchos de Super Nintendo. Esses termos não agradaram a Nintendo, afinal, as taxas de licenciamento do cartucho dos consoles geravam uma receita altíssima para a Big N. Perder essa fatia da torta sobre os novíssimos CDs e ceder os cartuchos para um novíssimo console produzido pela Sony, que ainda estava engatinhando para crescer e aparecer no mercado de videogames, parecia um ultraje na época. Ou seja, galera, desde essa época, a Sony colocando suas asinhas de fora. O que ela queria?
ela iria fazer esse periférico acoplado no Super Nintendo, fazer as mídias dos jogos do Super Nintendo em CD. Só que além disso, a Sony propôs para a Nintendo ter um videogame só da Sony, com os CDs dos jogos da Sony e os cartuchos da Nintendo. Uma proposta indecente, conforme o diretor da Nintendo falou na época. Com essa proposta que a Sony fez, a Nintendo desistiu do projeto. E assim a Sony, 5 anos depois, lançando o PlayStation, iniciou-se a sua caminhada de muito sucesso até hoje, passando à frente da Nintendo e também da Sega. Com seu famigerado Mega CD, na época não fazendo muito sucesso, eles lançaram o Sega Saturn, que na época bateu um pouco de frente com o PlayStation. Porque na E3 de 1995, eles decidiram lançar o produto do mercado antes do planejado para largar na frente da concorrência. E o console chegou às lojas no mesmo dia do seu lançamento, custando $399. Ou seja, na época já era um videogame muito caro. E logo depois de Tom Kalinske descer dos palcos, galera, da E3 de 1995, o diretor de desenvolvimento da Sony, responsável pelo PlayStation, Steve Race, subiu ao palco, disse 299, virou as costas e foi embora. Porque essa diferença de $100, galera, e o PlayStation tendo os melhores jogos do que o Sega Saturn, muitas pessoas falam que a morte da Sega foi consolidada esse dia. E pessoal, isso ocorreu em 1995. Estamos em 2022, galera. O que mudou daquela época? Galera, todos nós sabemos como a Sony joga o jogo dos games. Tem jogo dos tronos, agora o jogo dos games. Todos nós sabemos do jeito que a Sony joga. A empresa vem há anos fazendo o que ela faz com jogos third party. E também, galera, os jogos third party dão também preferência à Sony, muitas vezes, por causa da sua base de jogadores. Tem uma base maior. Não adianta fãs de Xbox reclamarem, porque tem, galera. Mas fãs de Xbox, como muitos amigos meus também, eu também tenho amigos sonistas, eles há de concordar que a base, a fanbase do PlayStation é maior. E com isso, galera, a Sony ganha muito perante aos estúdios third party. Dando como exemplo, mês passado, que surgiu documentos que ela inibe jogos a entrar no Game Pass. E isso eu não sei ao certo, galera, quantos jogos a Sony fez. Mas, como por exemplo, a Ubisoft Plus, como Resident Evil Village, que não chegou no Game Pass, como também outros jogos suspeitos, como até mesmo Final Fantasy VII. E a Sony, galera, sempre fez isso. Desde 1995, ela conseguiu um catálogo enorme de jogos de empresas terceiras no PlayStation. Tanto é que muita gente fala que a Sony tirou Final Fantasy do Super Nintendo, mas a Square Enix teve a preferência, galera, de lançar o jogo Final Fantasy no PlayStation por causa da mídia de CD, que era melhor para trabalhar. Porque ela tinha a ambição de lançar CGIs, e o CD comportava isso mais do que o cartucho. Por isso que Final Fantasy passou do Super Nintendo para o PlayStation. E o PlayStation veio com essa franquia desde lá de trás. Depois de um certo período, como exclusivos do PlayStation, Final Fantasy passou a aparecer no videogame da Microsoft também. E todos sabemos também que a Sony cortou esse vínculo entre Square Enix
e a Microsoft, e voltou a ter Final Fantasy exclusivo para o PlayStation. E por isso muitas pessoas falam que ela tira jogos do Xbox. Temos como exemplo também, galera, Street Fighter V, que é um jogo que a fanbase do Xbox reclama muito, no caso, que ela tirou da plataforma Xbox. Mas lembrando, galera, não vamos ser hipócrita aqui também, que a Sony bancou o Street Fighter V. Mas, galera, lembrando que a Sony já fez várias exclusividades e tentou várias exclusividades com jogos de terceiro ao longo desses anos também. Forspoken, que também a Sony fez exclusivo por 2 anos das plataformas PlayStation. Isso daí eu estou falando só na época do PlayStation 4 pra cá. Fora na época do PlayStation 3 e também do primeiro Xbox, que foi exclusividades feitas no PlayStation 2. Fora tudo isso também, galera. Então é um histórico gigantesco de como ela fala respeitar os consumidores do PlayStation. Jim Ryan nos trouxe na entrevista que ele deu. Ela atrapalha ou boicota os usuários de outras plataformas como Xbox, PC e também da Nintendo. Isso é atrativo para o console PlayStation. Você só jogará no PlayStation. Você só vai ter no PlayStation. É essa a filosofia da empresa. Starfield como exemplo. Starfield, galera, muitos não sabem, mas se a Microsoft demorasse 1 mês para concluir a compra da ZeniMax, Starfield seria um exclusivo do PlayStation. Os jogadores de Xbox só iriam ter acesso ao jogo se eles comprassem um PlayStation ou em 2025. E ela tentou também, para muitos que não sabem, a exclusividade de Hogwarts Legacy, que é o jogo do Harry Potter, mas ela não conseguiu mediante ao modo de trabalho da Warner Bros., que quer lançar o jogo para o máximo de plataformas possível. E outros jogos também, tá, galera? Não é só esses aí. E se for falar de todos os jogos aqui, como eu estou falando, vai o vídeo inteiro. Palavras de Jim Ryan, galera. Após quase 20 anos de COD no PlayStation, a proposta da Microsoft foi inadequada em muitos níveis e não levou em conta o impacto em nossos jogadores. Queremos garantir que os jogadores de PlayStation continuem tendo a experiência de Call of Duty da mais alta qualidade. E a proposta da Microsoft mina esse princípio. E o PlayStation fazendo essas exclusividades com jogos de empresas third party, ela não mina os princípios da Microsoft, da Nintendo, do PC? Eu adoraria jogar Forspoken esse ano. Eu não tenho condições de ter o PlayStation e ter o Xbox. E galera, deixando bem claro aqui para vocês que eu não estou julgando o PlayStation por fazer isso. Só estou dizendo que ela não pode julgar ser contra a Microsoft fazer o mesmo. Somente isso. Tendo todo o histórico que eu acabei de dizer para vocês de sucesso do PlayStation, por exemplo, na 4ª geração, ela tinha como competidor ali o Nintendo 64, o Sega Saturn, o 3DO e o Jaguar. Na época, a Sony foi a campeã. Foi a que mais vendeu consoles na época, tá? Tendo em vista também na 6ª geração que chegou o Dreamcast, que era o último respiro da Sega, foi o último game ali, era melhor do que o PlayStation na época, tá? Mas aí, logo após a Sega lançar o Dreamcast, que veio o PlayStation 2 e o Xbox, o primeiro Xbox também. Após esse período, a Sega encerrou sua divisão de consoles. E nesse período do PlayStation 2 foi a maior pancada no mundo dos games
O PlayStation 2 vendeu horrores na época. Foi o videogame que mais vendeu aí de todos os tempos. Logo após veio a 7ª geração, com o Xbox 360 e com o PlayStation 3. Nessa época aqui, galera, a Sony já ficou meio que alerta. Por quê? O Xbox 360, galera, veio atropelando o PlayStation 3 nessa época. Tanto é que em 90% da geração, o Xbox dominou. E logo ao finalzinho da geração, o PlayStation 3 conseguiu passar na frente. Por causa do que, galera? Exclusividades. E a Sony, galera, na 8ª geração, lançou o PlayStation 4. Para competir com ele, tinha o Xbox One e o Wii U, que na época foi um game um pouco controverso, né? Porque não tinha a competitividade com o Xbox One, né? E também com o PlayStation 4. Desde então, no início da 8ª geração, galera, Xbox e PlayStation, Sony e Microsoft. As duas empresas que competem ali acirradamente. Um dos erros da Microsoft nessa época, galera, eles anunciaram o Xbox One como um multimídia. O Xbox One não tinha compatibilidade de jogos usados. Foi uma verdadeira bagunça o início do Xbox One. E a Microsoft tendo esse problema desde o início da geração, a Sony tomou a liderança para si e ficou assim até no final da geração passada. O PlayStation 4 vendeu muito mais do que o Xbox One. E galera, na 9ª geração, que é essa geração atual em que estamos, nós temos a Sony com o seu PlayStation 5, tendo os exclusivos como sua arma principal. Do outro lado, galera, nós temos a Microsoft com o seu console principal, que seria o Xbox Series X, mas também temos a grande tacada da Microsoft nessa geração, que é o Xbox Series S. Galera, apelidado de pequeno monstrinho, só quem tem o Xbox Series S junto com o Game Pass sabe do que eu estou falando, que esse videogame é capaz de fazer. O PlayStation 5 junto com o Xbox Series X está custando em torno de R$5.000. O Xbox Series S fazendo tudo o que esses videogames de R$5.000 fazem, mas dentro da sua proposta, ele chega a custar R$1.800. Galera, esse videogame chegou a superar o próprio PlayStation 5 no Japão. E pela primeira vez, galera, de todas essas gerações passadas, temos uma empresa que possa vender mais consoles do que a própria Sony. E a Sony, sabendo que ela pode perder pela primeira vez a geração, pelo menos em venda de consoles, é muito preocupante para a empresa. Não só isso, na geração passada, galera, o Xbox veio com o serviço Game Pass. Na época, a Sony foi questionada referente ao serviço. E a empresa foi bem contundente em suas palavras, negarem fazer um serviço para competir com o Xbox Game Pass. Esse foi um dos maiores erros da Sony, porque sabemos que o Game Pass é um sucesso. Não existe hoje serviço no mercado que possa competir com o Game Pass de primeiro momento e também ao longo prazo. Resumindo tudo que eu estou falando referente a essas gerações em que a Sony sempre ganhou, desde o PlayStation 1, ela vende mais console, ela vende mais jogos e também cada geração ela aumenta mais a fanbase do PlayStation. Essa geração, que é a atual em que estamos, ela vem perdendo. E ao meu ver, galera, é por causa de 4 acontecimentos que aconteceram nessa geração
e no final da geração passada. Primeiro, galera, porque ela não lançou um serviço à altura do Xbox Game Pass desde a geração passada. Assim que a Microsoft lançasse o Xbox Game Pass, a Sony já deveria ter corrido atrás do prejuízo e lançado algo para competir com o serviço. Assim, ela não fez. Foi fazer isso 5 anos após e ainda um serviço que não possa competir com o seu rival. Segundo, galera, ela não lançou um console que possa competir com o Xbox Series S. Ela deveria ter feito um console com um conceito parecido com o videogame da Microsoft para competir com o mesmo. E ela não fez. E o videogame, como eu acabei de falar, está vendendo horrores. É um videogame de fácil acesso, com um valor que cabe no bolso de quase todo mundo e que entrega uma experiência de nova geração como nenhuma plataforma entrega, pelo valor que custa. Outro fator que aconteceu nessa geração, que a Sony sentiu bastante também, foi a compra da ZeniMax. Galera, a Sony não veio a público falar explicitamente e até em documentos que nós ficamos sabendo através do órgão fiscal CAD, que é o órgão fiscal brasileiro, que ela não concordava com a aquisição. Mas em bastidores, galera, a Sony sentiu bastante a compra da ZeniMax. Diferentemente da compra da Mojang, a ZeniMax, a Microsoft foi bem claro em deixar os jogos da ZeniMax exclusivos, pelo menos futuros jogos, para o Xbox. Tanto que os Fallouts estão no PlayStation, Doom está no PlayStation, vários jogos da ZeniMax estão no PlayStation, mas os futuros jogos vão ser exclusivos da plataforma da Microsoft. E a Microsoft anunciando a compra da ZeniMax em 2020, em 2021, ela finalizou a aquisição da empresa. Tudo ficou por isso mesmo. A Sony, com seus lançamentos exclusivos de jogo como Horizon 2018, para falar de God of War, que foi um sucesso, o jogo é excelente, The Last of Us, entre outros jogos do PlayStation. E a Microsoft também soltando vários exclusivos de nome aí, como Forza, o jogo de corrida mais bonito que nós temos do mercado. E também jogos como Gears of War 5. Pois bem, galera, o mercado estava calmo, pelo menos referente a aquisições de estúdios grandes. Mas isso, galera, simplesmente era calmaria antes da tempestade. E a Microsoft anunciou em janeiro de 2022 a compra da Activision Blizzard. E isso foi um soco na boca do estômago da Sony. Ela nem suspeitava que ela ia tomar esse golpe violento da Microsoft. Não por causa em si da aquisição, mas sim por causa de Call of Duty. A Microsoft, sendo dona de Call of Duty e tendo uma arma muito poderosa na mão, que é o Game Pass, municiando o Game Pass com os jogos da Activision Blizzard, como a Sony mesmo falou em documentos que nós tivemos acesso, é um caminho sem volta. Estamos falando de todos os CODs, todos os Diablos, os 2 Overwatches. Estamos falando de todos esses jogos no Game Pass e também futuros títulos dessas franquias, possivelmente chegando Day One no serviço da Microsoft. Isso atrapalharia demais os planos da Sony. E se essa aquisição se concretizar, galera, que eu acho que vai, muito difícil essa aquisição não se concretizar. Por quê, galera? Porque não tem base legal para que esses órgãos fiscais
barrem essa compra. De acordo com o pensamento da Sony, aconteceria um efeito cascata. Todos esses jogos que eu citei indo para o Game Pass cresceria pelo menos o dobro, indo de 25 milhões de assinantes para 50 ou 60 logo nos primeiros anos da aquisição. E muitas pessoas, inclusive analistas famosos, acham que esse número pode ser ainda maior. E além disso, galera, a Sony começaria a perder a fanbase que ela construiu em cima de Call of Duty para a Microsoft. Primeiro, o Game Pass cresceria mais que o dobro. Segundo, o PlayStation começaria a perder os jogadores de COD para o Xbox. E em terceiro lugar, galera, e a pior de todas, consequência para a Sony, a fanbase do PlayStation construída há anos começaria a optar em comprar Xbox ao invés do console da Sony. E analistas de muito nome do mercado financeiro dão certeza disso acontecer se caso a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft for concluída. E de acordo com Michael Patcher, a próxima década, galera, o PlayStation deixará de existir. Segundo ele, galera, além da Sony estar em alguns anos atrasada referente ao Xbox, em questões de jogos, em questões de avanço na tecnologia e também o Xbox Game Pass, a Microsoft teria ganho uma liderança intransponível com as aquisições da ZeniMax e da Activision Blizzard junto com o Game Pass. Michael Patcher acredita que as coisas ficarão bem mais complicadas para o PlayStation nos próximos 10 anos, durante a conversa realizada no RDX Podcast. Ele afirmou que a marca, no geral, estaria condenada. São duras palavras de Michael Patcher, galera. No entanto, a disputa de território entre Microsoft e Sony anda bem agitada nos últimos tempos. Lembramos que no ano passado a Microsoft adquiriu a Bethesda, que foi o que eu acabei de dizer, e a Sony seguiu com a mesma aquisição da Bluepoint e a Housemarque. No início desse ano, os investimentos foram consideravelmente maiores para a Microsoft, tentando adquirir a Activision Blizzard. E causou bastante barulho, a Sony respondendo abaixo da postura da Microsoft, adquirindo a Band, dona de uma IP muito relevante, que é Destiny, mas não chega aos pés de nenhuma IP da Activision Blizzard. Isso daí é certeza absoluta, segundo Michael Patcher também. Apesar da Microsoft estar dando bem na sua estratégia do Xbox Game Pass, o PlayStation ainda é referência quando falamos de jogos exclusivos. E é justamente tudo isso que Michael Patcher disse aqui, galera, nesse documento, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, o que eu venho falando. Não tem como competir com a Microsoft depois dessas aquisições. E minha opinião, tá, galera? Galera, depois de trazer todo esse conteúdo, desculpe pelo vídeo, tá? O vídeo é grande mesmo, que eu quis explicar bem explicado, para ninguém ficar chateado em questão, por que ele tá falando isso? Mas, galera, é realmente o que está acontecendo. Não adianta tapar o sol com a peneira, não adianta a gente se esconder embaixo de um guarda-chuva, sendo que está vindo um furacão. Ou a Sony se renova de alguma forma, ou o furacão vai levar ela, o guarda-chuva, tudo. Não tem para onde a Sony fugir. Fora as dívidas que a empresa tem. Hoje a Sony é avaliada em 143 bilhões de dólares e deve 180 bilhões, galera. A Sony deve mais do que ela vale hoje. Isso é um absurdo, galera. Mais um ponto que eu quero ressaltar aqui
que muitos não lembram, mas eu lembro. Na E3 de apresentação do Xbox One da geração passada, com todos aqueles pontos esdrúxulos e sem sentido, que teríamos que ter uma conexão ativa no videogame, referente a jogos usados também. E isso, mais tarde, ainda bem, a Microsoft abandonou essa filosofia. A Sony ligou o modo foda-se, pegou os pontos que a Microsoft errou em sua conferência e fez totalmente ao contrário. Ela trouxe todos os pontos positivos referente ao PlayStation 4, obliterando tudo o que o Xbox tinha apresentado. Fora o preço, porque a Microsoft apresentou o Xbox One custando $499 e a Sony apresentou o PlayStation 4 custando $399. E o mês passado, galera, a Microsoft, ao meu ver, deu troco. Porque a Sony aumentou $50 do preço do PlayStation 5 e a Microsoft, logo no mesmo dia, lançou uma nota dizendo que não iria aumentar os preços dos seus consoles. E galera, se eu fosse a Sony, ao meu ver, no meu ponto de vista, o que eu faria? Primeiro, galera, ia procurar em quitar as minhas dívidas. Como? Venderia a divisão de filmes para uma Amazon ou até mesmo para a Disney. Hoje, a Sony detém os direitos de Spider-Man no cinema. Spider-Man apareceu na Marvel, só que foi um contrato que a Sony fez com a Disney. Pegava parte desse valor e quitaria todas as dívidas referente a esses 180 bilhões que a empresa deve. Depois eu buscaria a investir em novos estúdios e aumentaria mais o meu catálogo de exclusivos. Tentaria comprar uma Capcom, tentaria comprar até mesmo a Square Enix, buscaria mais exclusivos dentro dessas empresas, IPs de renome. Porque senão, galera, se a Sony não agir, creio eu que a empresa não irá acabar. Muito difícil a empresa, sendo grande como ela é, desaparecer do mundo dos games. Mas se ela não fazer algo, creio eu que a Sony, em um futuro não muito distante, se transformará em uma empresa third party. Uma das maiores, na minha opinião, porque aí teremos God of War, teremos The Last of Us, Horizon Forbidden West, Gran Turismo e também outros jogos de renome. É claro que esses jogos, a partir do momento que elas se transformarem em uma third party, começará a sair para o Xbox, para o PC e para outras plataformas também. Beleza, galera? Galera, esse vídeo deu muito trabalho, pesquisei bastante a história inteira do PlayStation. Então, galera, mereça o seu like, né? Deixa seu like aí, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem conhecerem e gostarem de videogame. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Até mais. Tchau. Olha, foi a maior queda para a Sony em um dia, desde a crise financeira mundial em 2008. A gigante japonesa de entretenimento, a dona do PlayStation, perdeu 20 bilhões de dólares nesta quarta-feira. As ações da empresa fecharam em queda de 12,8%. E a aversão dos investidores se deve, é claro, à notícia da compra da Activision Blizzard, dos jogos Call of Duty e o Candy Crush, pela Microsoft por 68 bilhões
e 700 milhões de dólares naquele que foi o maior negócio do setor de tecnologia da história. Com a compra, na terça-feira, a Microsoft quer acelerar a sua área de games em dispositivos móveis, computadores, consoles e nuvens e, claro, intensificar.